E eu estava orando e pedindo a Deus, e Ele me deu uma palavra no Salmo 27. O Salmo 27, se eu for colocar um tema, eu vou colocar o tema confiança em Deus. Esse é o ano da expansão. A palavra profética para nós, como família IBBN, é expansão. E nós então vamos expandir confiando em Deus. E eu quero ler integralmente todo o texto do Salmo 27, que são apenas 14 versículos. Eles dizem, os 14 versículos do Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem terei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por veredas planas, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Amém e amém. Amém? Feche os seus olhos, assentado assim como você está aqui no auditório, você aí no seu lar. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Oh Deus, obrigado por essa semana que encerramos ontem, por essa nova semana que iniciamos agora, e temos a alegria de estar iniciando uma semana, ó Deus, promissora, uma semana desafiadora, mas uma semana que nós começamos na Tua presença. Nós estamos na casa do Senhor, estamos com o coração, a mente, o Espírito atento ao mover Teu Espírito Santo. Tu és aquele que traz iluminação, traz revelação do coração do Pai, através da palavra, através de profecia, e nós te damos plena liberdade, Espírito Santo, Deus vivo, porque esta igreja é tua, essa igreja te pertence, nós estamos aqui para te servir, para administrar aquilo que é teu. Obrigado pelos que estão presentes aqui nesse auditório, pelos que estão acompanhando via online, e que a tua presença se manifeste aí na sala, aonde a pessoa estiver acompanhando, no tablet, ó Deus, no computador, na TV, nós aqui no salão, queremos a tua manifestação, queremos desfrutar da tua presença, de milagre, de sinais, de maravilha, de curas físicas, de arrependimento, de transformação, e pedimos tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Confiança em Deus.
Tinha tantas coisas para compartilhar com vocês, e orando, buscando. Esta semana nós vivemos uma semana de intensidade de oração, e hoje eu tive clareza no período da nossa intercessão de manhã, que o Senhor tem esta palavra para o seu coração, esta palavra sobre confiança de fato nele, confiar 100% nele. E o texto então começa dizendo: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E queridos, confiar em Deus é eliminar do nosso coração o medo. E o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz um texto que nós já lemos muitas vezes aqui, mas queremos aplicar agora. Ele diz em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu, e espírito com E minúsculo, espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio ou de moderação. Deus não deu para você, Deus não deu para mim, Deus não deu para nós espírito de covardia. E covardia, segundo alguns escritores, covardia é fugir de algo que nos dá medo, ou que parece muito difícil. Então, covardia é fugir de algo que nos dá medo. E tem algumas traduções da Bíblia que fala espírito de medo. Mas eu prefiro essa aqui, que é a nova versão, que traz espírito de covardia, e entender que covardia é fugir de algo que produz, que causa medo, e que parece muito difícil. E os dias que nós estamos enfrentando essa palavra de Deus para mim e para você, de confiarmos literalmente, integralmente, 100% nele, vem bem na hora que nós precisamos. Porque quem é a nossa confiança? Quem é a nossa segurança? Quem é a nossa fortaleza? É Deus. E se Deus é a nossa fortaleza, o medo vai tentar nos travar, nos parar. E o medo é uma arma letal e paralisante. Se a pessoa está com medo, ele fica paralisado, ele não tem ação. Por isso que Deus deu para mim e para você poder, amor e equilíbrio, ou moderação. E coragem é confrontar o medo, a covardia. Uma pessoa que tem esse poder que vem de Deus, que tem esse amor que vem de Deus, que tem o equilíbrio, ele vai estar confrontando a covardia, confrontando o medo, enfrentando o medo, e enfrentando no poder de Deus, na autoridade de Deus. Então, voltando para o Salmo 27, quem temerei? Quem temerei? A quem nós estamos temendo? Se eu confio em Deus, se eu deposito toda a minha confiança em Deus, os que vierem me causar medo, eles vão tropeçar e cair. Por isso o Salmo continua dizendo, continua falando, continua orientando. Ainda assim terei confiança, ele diz no final do versículo 3. Tudo pode estar dando errado, tudo pode estar dando contrário àquilo que você precisa e crê. Mas o salmista diz, tudo pode sair ao contrário, eu continuo tendo confiança. Independente da situação, minha confiança continua em Deus. E quando a minha confiança continua em Deus, ele diz no versículo 4, eu peço uma coisa, e peço e busco. Esse pedir e buscar é pedir, orar e agir. Pedir, orar e agir. E já coloca aí o seu dedo, se você está acompanhando no smartphone, no tablet ou no telão aqui, você aí na sua casa, se é a Bíblia no papel, se é em outro, se é eletrônica, já coloca aí o versículo 7 para completar aqui o versículo
4, que diz: uma coisa peço ao Senhor, e no versículo 7 ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Então, nessa confiança que nós temos em Deus, nós somos motivados a estar pedindo, ou seja, orando, falando com Ele, suplicando a Ele. E o salmista Davi diz: Senhor, eu estou te pedindo, e agora ouve a minha voz. Ouve a minha voz, Senhor, eu clamo. Clamor tem a ideia de grito. Tem compaixão de mim e me responde. Porque eu estou falando com o Senhor, eu estou clamando ao Senhor, eu estou pedindo ao Senhor. Mas eu quero que o Senhor não apenas ouça a minha voz, não apenas tenha compaixão de mim, mas me responda. Por isso, Jeremias capítulo 33, versículo 3, é fácil de gravar. Jeremias 33, 3. Alguém já falou que é o telefone de Deus. Jeremias 33, 3. Diz: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ou, nesse texto que está aí no telão, chama por mim, clama por mim, busca a minha presença, e eu vou te responder coisas grandes e ocultas que você não sabe. Por isso, Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, diz assim, o texto do apóstolo Paulo, a igreja lá da cidade de Filipe, ele disse no capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, ele deu a seguinte orientação: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, louvor, seja isso que ocupe os pensamentos de vocês. Deixa você responder essa pergunta para você mesmo. O que tem ocupado os seus pensamentos? Deixa eu perguntar de novo. O que tem ocupado os teus pensamentos, os meus pensamentos? O que tem ocupado a nossa mente? Paulo está dando aqui a receita. E essa receita vai na mão de Deus e na contramão de alguns setores da sociedade existente hoje. Por que vai contrário, na contramão de alguns setores da sociedade, principalmente da imprensa escrita, falada, televisionada? Porque só coisas negativas eles estão levando para as pessoas pensar. E dentre todo esse momento que nós estamos vivendo, tem coisas boas ocorrendo, tem coisas lindas acontecendo, tem coisas maravilhosas acontecendo. A nossa cidade tem o codinome oficial Cidade Milagre, e milagres têm acontecido aqui na igreja, aqui na cidade, no país, na nossa nação brasileira. Mas o que a nossa mente fica sendo de forma assim muito intensa atacada? Com coisas negativas, com coisas de trazer desespero, angústia. Por isso o texto da palavra de Deus, o Salmo 27, é confiança em Deus plena. E se o medo vier, então Paulo agora está nos dando a solução prática, está nos dando a receita prática de como vencer o medo. Ele diz: olha, se vocês tiverem alguma coisa preocupando vocês, não é pecado. Se o Covid-19, se a economia, se outras situações de familiares está preocupando vocês, não é pecado. Agora eu quero dizer para vocês que essa preocupação, você precisa urgentemente fazer essa preocupação conhecida diante de Deus. Ele tem a solução, porque se você colocar a sua preocupação para algumas pessoas,
para alguns que você convive, ao invés de trazer solução, vai trazer mais ainda preocupação. Dependendo a quem você está expondo as suas preocupações, o tempo de ter solução vai ter mais preocupação ainda. Então Paulo está dando a receita e dizendo: olha, coloca diante de Deus o que está preocupando você. E você fazendo isso, você pedindo ao Senhor, como nós lemos no Salmo 27, 4 e 7, você suplicando, pedindo compaixão de Deus, vai acontecer o seguinte: Deus vai te responder. E Deus te responderá, e a paz dele, que excede todo entendimento, guardará o coração, as emoções, guardará a mente, a razão sua. E se você tiver com as emoções, o coração aqui, que é o centro das emoções, equilibrado, se você tiver com a mente, que é a razão, equilibrada, você vai atravessar a pandemia, você vai atravessar a crise, seguro, tranquilo. Não importa as circunstâncias, não importa a situação exterior, o teu interior vai estar em paz, as tuas emoções vão estar equilibradas. Por isso, queridos, o segredo é a oração. Eu não sabia quando domingo fiz aquela chamada para nós orarmos nesta semana, das 5 da manhã até as 7, 2 horas. Eu chego aqui em torno de 10 para as 5, fico até 6 horas, 6 e alguns minutinhos, tem vindo 2, 3 irmãos para estar junto, aí 6 horas nós oramos e a Rosilda continua até as 7. E fizemos com um objetivo bem específico. Nós fizemos essa chamada para fazermos um enfrentamento ao Covid-19, a esse vírus que tem assolado tanta gente. E nessa semana, no nosso estado, tivemos tudo isso que você conhece melhor que eu, e voltamos aqui na nossa região de Presidente Prudente, onde nós estamos submisso, a partir de amanhã, para a cor vermelha, tudo fechado. E no estado todo, às noites, a partir das 20 horas, também na cor vermelha, tudo fechado, a partir de amanhã, 25. E nessa semana tivemos, como família IBBN, alguns irmãos que tiveram suspeita com o seu corpo tendo os sintomas de dores. E uns 5 que fizeram o teste saiu positivo. Mas nenhum precisou se internar, nenhum de todos precisou de internação. Todos estão em quarentena em casa. Agora eu brinquei que se você levar um acidente de moto e machucar o dedinho do pé e chegar lá no hospital, no médico, pode ser na Unimed, aqui no nosso caso, pode ser na Santa Casa, no SUS, que eles já vão dizer que é Covid. Aconteceu com meu filho, ele estava com desconforto estomacal, foi no médico, segunda-feira, fica isolado, é Covid. Aí saiu o resultado negativo, era intoxicação alimentar. E aí fez a medicação para intoxicação alimentar, está aqui bom, sarado. Mas ficou 4 dias tendo diarreia, por quê? O médico que atendeu ele primeira mão é Covid. Então, querido, a gente entende até, a gente compreende que está todos assim, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, sem saber como agir. Mas por isso nós precisamos confiar em Deus, fazer tudo o que está ao nosso alcance, que não vai contra a palavra, que as autoridades colocam, que não tem nenhum confronto com o princípio bíblico, nós faremos sem problema nenhum. Estamos aqui no distanciamento, o nosso culto é às 18 horas, nós vamos continuar no domingo tendo 18 horas, então você pode vir, você que está se sentindo seguro pode estar aqui. Estamos louvando, estamos ministrando a palavra. Hoje tem recorde aqui de pessoas acompanhando, e eu espero que isso continue aumentando aí o seu acompanhamento. A palavra vai abençoar você. Mas se isso está te preocupando, não deixe você ser dominado. E deixa eu te dar uma palavra aqui que eu já falei muitas vezes, e funciona. Se você está perdendo o sono, não deixe a insônia dominar você. Sabe o que você vai fazer quando você perder o sono? Não tem remédio de tarja preta que concorra com esse que eu vou sugerir para você.
E eu não sou de usar nenhum tipo de medicação sem receita médica. Então essa tem uma receita médica para você usar. Se você não conseguir dormir à noite, você que está nos acompanhando e você que está aqui, a hora que você estiver acordado, comece a ler a palavra. Pegue a Bíblia no papel, comece a ler. Comece a orar. Eu te garanto que se você se ajoelhar, você dorme ajoelhado. Não tem insônia que suporte. E se você ficar 1 hora, 2, pode ter certeza que você vai ter experiência sobrenatural com Deus. E se você persistir em ficar sem sono, continuar orando, você vai ser curado da insônia e você vai ser levantado como um intercessor, um guerreiro, uma guerreira de oração. Pode escrever isso, pode escrever. Não tem insônia que resista, porque quando a pessoa está com insônia, alguma coisa está desajustada. Alguma preocupação, algum desajuste aí, quem está na área da psicologia, da psiquiatria, vai explicar os problemas assintomáticos aí dessas doenças aí que assolam a humanidade. Mas eu quero te garantir que tem solução e cura. E se você seguir essa receita, não tem insônia que resista, não tem. Então o segredo é clamar. Então nós clamamos nessa semana e fizemos uma convocação para encerrar hoje. Porém já está aí no telão, estamos estendendo nesta semana que começou hoje e vamos continuar até no próximo domingo e ampliando mais um horário. Então qual horário? Também às 18h30, o João Pereira vai estar aqui orando e você pode vir aqui no templo. Nós usamos esse prédio aqui, esse salão, tiramos as cadeiras, fica espaço, você se ajoelha, você caminha, você ora, tanto de manhã quanto à noite. Essa semana agora às 18h30 até às 19h30 o João Pereira vai estar responsável. E nós continuaremos de manhã. E qual é o segredo? É orar pela sua vida, pela sua família, é apresentar a Deus os motivos que te causam preocupação, é apresentar vidas, é clamar por vidas, é pedir que Deus estenda as mãos, e as pessoas então que na nossa família IBBN tiveram o Covid positivo, estão em casa, bem medicada, tomando todas as preocupações. A nossa missionária Priscila está em casa, tomando todas as preocupações, está bem, e os demais que eu tenho acompanhado, o nosso missionário Rafael, já está terminando a quarentena, passou bem também todo o Covid. Então, queridos, eu creio que se você for afetado por esse vírus, não se desespere, clama ao Senhor, e você vai passar bem por ele, e vai vencer ele também. Então, o que causa preocupação? Leve para Deus, traga para Deus. O salmista diz isso, e Paulo deixou isso muito claro. Impregne a sua mente com coisas boas. Use os Netflix da vida para assistir bons filmes. Não fique vendo o Jornal das 6, o Jornal das 7, o Jornal das 9, o Jornal das 12, o Jornal da... É tudo repetição. Morreu tantos, não sei o quê, faltou não sei o quê. Queridos, é um desespero. Para mim me informar, eu acesso os sites que são mais seguros, com notícias que são mais fidelíssimas à informação. Eu quero estar sabendo sim o que está acontecendo, mas eu não estou ficando na frente das telas, de tablet, de notebook, de celulares, de computador, de televisão, de canais abertos, fechados, porque acaba não trazendo edificação para a sua mente e para o seu coração, mas acaba trazendo mais preocupação. Agora temos que nos informar, sim. Martinho Lutero disse que nós tínhamos que ter numa das mãos a Bíblia e na outra mão o jornal. Então hoje nós podemos dizer, tenha numa das mãos a Bíblia, na outra mão o tablet com informações, mas informações que você tenha o domínio, que você saiba dominar, aquela teclazinha, liga, desliga, procura, e não deixe essa enxurrada de má notícia tomar conta de você. E quando o abatimento vier, lembre de Lamentações de Jeremias, grave Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, deixa eu só confirmar se é o versículo 21 ou se é o versículo 22, olha o que diz, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, só confirmando assim se é o versículo 21, é o 21, Lamentações de Jeremias 21, 3,
quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como é que funciona isso? Por exemplo, quando saiu o teste da Priscila positivo, o que eu trouxe à memória? A Priscila nasceu sem esses dois ossos fêmur na bacia, fora da bacia. Fizemos todo o tratamento, não resolveu. O médico disse, tem que fazer uma cirurgia muito delicada. Aí eu disse, dá uns dias aí para nós orarmos. Ele deu 10 dias. Nos 10 dias, já no primeiro dia, Deus curou a Priscila. E quando voltamos lá no 10º dia, fizeram todos os novos exames de contraste, sei lá com o quê, com tantas máquinas, ela estava curada. Então, quando vem uma coisa negativa, traga o que foi bom e vai para o Senhor, clama ao Senhor. Então, ela não teve nenhum sintoma, está bem, está em casa, só fazendo a quarentena e tomando os cuidados. Mas na hora que você ouvir uma notícia negativa, traga coisas boas e enfrente a negativa, enfrente, como está escrito aqui, como eu li para você. Deus não te deu espírito de covardia, e aquilo que te causa medo, peça a Deus poder, amor, moderação, equilíbrio, e enfrente, e clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Esse é o segredo, clame ao Senhor. Ao meu coração me ocorre, busque a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Queridos, na presença do Senhor, a vida, na presença do Senhor, a cura. Por isso a minha confiança tem que estar em Deus. E quando eu começo a pensar na presença do Senhor, eu penso em Jesus chegando no tanque de Betesda, aquele homem que Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele disse, eu quero, mas quando as águas se movem, ninguém pode me levar até lá, eu não tenho ninguém. E quando eu chego dentro das águas, já alguém desceu na minha frente. A história bíblica conta que tinha esse mistério ali, que aquela água quando se movia era um anjo que vinha, e o primeiro enfermo que tivesse qualquer tipo de deficiência, entrasse nas águas, era curado. E ele disse, eu estou aqui, mas ninguém está para me ajudar. Quando eu chego e entro, alguém já desceu primeiro, e é só um que recebe a cura. Mas a presença de Jesus estava ali, e pela presença de Jesus estar ali, ele foi curado sem descer as águas. Jesus curou, a presença de Jesus traz cura, a presença de Jesus traz transformação, e não é ser simplista, é ser realista. A solução para a nossa nação, a solução para as nações da terra, a solução para a nossa cidade, a solução para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, é a presença do Senhor. Ouça isso. Jesus está andando numa rua, um homem desonesto, um homem usurpador, que sugava, que explorava o ser humano, o cidadão hebreu, judeu, era explorado. Ele era desonesto, ele desviava, ele metia a mão em dinheiros que seria público. Mas ele ouviu falar de Jesus, e ele quis ver Jesus, e por ele querer ver Jesus, ele sobe numa árvore. E quando Jesus está passando, Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir na sua casa. Jesus se convida para ir na casa de Zaqueu, na casa de um homem que a sociedade detestava, que a sociedade tinha horrores, porque era desonesto, era usurpador do suor do povo. Mas aonde Jesus chega, há transformação. E a presença de Jesus entrou na residência de Zaqueu. E quando a presença de Jesus chega ali, a consciência de pecado, a consciência de erro, a consciência de falha, a consciência de Zaqueu é tomada pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. E ele voluntariamente diz assim, Senhor, se alguém eu tenho defraudado, se alguém eu tenho roubado, eu vou devolver quadruplicado. E conta a história que assim Zaqueu fez. E Jesus disse, hoje veio salvação nesta casa. Queridos, nós precisamos pedir misericórdia e arrependimento. Por isso nós estamos convocando para ampliar mais um horário de oração,
para orarmos por arrependimento. Que o Senhor entre nas residências, desde o Palácio do Alvorada, do Palácio Bandeirante, desde aqui o Paço Municipal, a Câmara dos Vereadores, nas empresas, no comércio, que o Senhor Jesus entre, que o Espírito Santo entre nesses lugares, e a presença do Senhor chegando nesses lugares. Se Deus chega, há arrependimento, há confissão, há abandono do pecado. Porque, queridos, leis não está resolvendo. Se leis resolvesse, literalmente, os juristas sabem disso. O nosso país é um país que tem lei para todas as coisas. Leis não resolvem, porque as pessoas acabam burlando a lei. Na linguagem jurídica, temos advogado aqui, eles dizem assim: não existe verdade absoluta, tudo pode ser mudado. A verdade absoluta é a palavra de Deus. E quando Jesus chega, mas tem que ter essa presença do Deus vivo. E nessa semana eu orei, e eu quero viver isso, e quero convidar você presente aqui, você nos acompanhando. Deseje essa presença de Deus vivo na sua vida, começar em você. Porque se você tiver a consciência de Deus vivo em você, aonde você está, você é o primeiro a ser honesto, a viver a honestidade, a não desviar nada, a fazer a coisa certa. Não acuse os outros, mas viva e contamine os outros com a pureza, com a santidade. Diz a história que John Wesley, quando ele passava, e conta no livro, num dos livros que eu li dele, da história dele, da biografia dele, que ele estava passando numa fábrica, e os funcionários começaram a sentir o poder de Deus e se arrepender, ali onde eles estavam no seu trabalho. E é necessário voltar a acontecer, uma unção de arrependimento ser liberada por Deus. Por isso que se nós confiarmos em Deus, se nós clamarmos a Deus, e se nós desejarmos, como disse o salmista, a presença do Senhor, nós vamos viver uma vida fantástica. E encerrando, indo já para o final do Salmo, ele diz assim, no final do Salmo, versículo 13 e 14: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Espere no Senhor. E ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Queridos, essa confiança que o Senhor quer que nós tenhamos nele, é crer que também veremos a bondade dele aqui, veremos a mão dele agindo aqui, veremos o Senhor trabalhando em nós e através de nós. E nós esperar no Senhor não é tão fácil. Põe aí o slide aquele, que agora, esse fio está aí porque esse data show aí teve que ser melhorado, né? E vai a semana que vem, em nome de Jesus, vamos ter um aqui, uma tela de televisão ou um data show, e aquele vai voltar para ali também, para podermos todos estar acompanhando aqui no auditório. Deixa eu ver aqui onde é que está. Então não tenho ali, você vai ter aqui e eu terei aqui. Olha essa ilustração, eu gostei demais. Vida de dentro para fora. Se um ovo se rompe por uma força exterior, as mãos estão quebrando o ovo, a vida termina. Mas se um ovo, se ele se rompe por uma força interior, o pintinho está quebrando o ovo de dentro para fora, a vida começa. Qual é o segredo dessa ilustração? É você se deixar ser transformado de dentro para fora. Por isso nós estamos vibrando como família BBM, porque tivemos já desde março toda essa situação, e nós não fechamos o prédio da igreja, e não paramos a igreja através das microcélulas, das células, e não paramos das atividades missionárias, sociais, evangelísticas, e Deus tem sido bondoso, porque tem muitos que têm essa transformação, e essa confiança em Deus tem que vir de dentro para fora.
Eu estou falando agora, tem que entrar na sua audição, descer para o seu coração, vir para a mente, e aí você nutrir tudo isso e ser transformado. Mas quando acontece de dentro para fora, você começa a perceber o Espírito Santo agindo em você, dentro de você, falando com você. Aí há uma transformação e uma vida nova começa. Uma vida nova começa. De fora para dentro, é capaz de matar. Porque aí, se colocar as coisas bíblicas de fora para dentro, e você não viver uma experiência com Deus, você vai achar que é muito peso, vai achar que é muito difícil. Porém, se acontecer uma ação do Espírito Santo de dentro para fora, você vai começar uma vida nova, uma vida fantástica. E essa vida vai levar você a dizer: estamos vivendo dias difíceis. Está aí no telão, e eu quero ler para você que está me acompanhando aí via online, no culto, aqui ao vivo. Dias difíceis. Porém, o Salmo 41, o Salmo 40 você vai ler depois, e o Salmo 40 vai dizer que Deus ouve, que Deus vai lá e arranca a pessoa do lamaçal, do lodo, do atoleiro. E nós estamos percebendo muitas pessoas clamando para sair do atoleiro da desesperança, do atoleiro da dor, da angústia, da demora, do atoleiro da pressão, da depressão, da opressão, do atoleiro do medo, do Covid-19, da perda, quantas perdas de famílias, de amigos, da frustração, do sentimento de abandono. Porém, o texto que você vai ler do Salmo 40, do versículo 1 ao 4, a pessoa que não consegue sair desse atoleiro, a mão poderosa de Deus o arranca do meio do atoleiro. Não importa qual é o atoleiro que você se encontra, a mão de Deus vai lá e o arranca e o tira desse atoleiro. Por isso, quando você é arrancado do atoleiro do pecado, é transformado, e essa transformação vem de dentro para fora, uma vida nova começa, uma vida confiando em Deus. E eu quero declarar para encerrar a palavra: confie 100% no Senhor. E o livro de Naum, capítulo 1, versículo 7 diz assim, o livro de Naum, capítulo 1, versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam, e conhece os que nele confiam. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, confie 100% em Deus, clame ao Senhor, clame ao Senhor, e quando você fizer isso, nada vai te abalar. Não tem Covid-19, é real, é verdadeiro. Eu estou usando máscara, todos aqui estão usando máscara, estamos distanciados, tomamos sim as devidas precauções, mas não ficamos angustiados e nem desesperados, porque aquilo que eu falei eu completo aqui no final. Lance em Deus as suas preocupações, lance em Deus, confie em Deus. Se o médico falhar no diagnóstico, Deus não falhará. Se a economia falhar, Deus não vai falhar, Deus vai nos sustentar. Ele já mandou o maná descer do céu, Ele já fez a água sair da rocha. Nos dias atuais Ele pode usar transferência, como nós vimos aqui, da conta corrente, e você chegar lá a ter dinheiro na sua conta. Se você for fiel ao Senhor, se você confiar no Senhor 100%, como esse Salmo 27 nos motiva, você vai viver em paz. E eu quero terminar declarando Filipenses 4:7. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Fique em pé, você presente aqui, você que está nos acompanhando aí via online, tem uma boa quantidade de gente acompanhando. Eu quero orar com você. Pode vir aqui os irmãos do louvor, mas eu quero orar antes de nós cantarmos. Eu quero orar por você, para você colocar sua confiança, a confiança em Deus,
Por isso esse slide ali, dias difíceis, é verdade. E nesses dias que eu e você precisamos lançar nossa confiança em Deus, lançar nossa confiança em Deus. Feche seus olhos, você aqui presente, você que está nos acompanhando via online, feche seus olhos, vamos orar. Ó Espírito Santo, ó doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te exaltamos, porque Tu és bondoso, e que esta palavra venha levar quem participou e está participando no culto online, os que aqui estão presentes, meu Deus, que essas pessoas venham ter a confiança no Senhor. Tudo pode falhar, o Senhor não falha. Tudo pode nos abandonar, o Senhor não nos abandona. Nós tomamos posse da Tua palavra, nós te adoramos, nós te exaltamos, e nós queremos te adorar com essa canção, com esse louvor, e nós queremos, Pai, que Tu receba o louvor, e toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo caia por terra, e venha esse poder, venha esse amor, venha esse equilíbrio sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, todos que estão nos acompanhando, os presentes aqui e os que estão online. Que a bênção do Senhor, da Tua paz, que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração, possa se tornar verdade na vida de cada um, em nome de Jesus.